errada, né? Aí vem uma outra coisa importante para a gente poder falar aqui, que eu havia comentado na aula passada. Não existe essa teoria ridícula de saber o seguinte, por exemplo, de falar para o aluno o seguinte: ah, quer saber se relativo troca o que pelo qual, porque o qual equivale ao que? Isso não dá certo sempre. Mas, infelizmente, existem professores que vão optar por dar para os alunos, por exemplo, esse macete, e ele mostrar isso em regras, em 2 ou 3 situações que esse macete vai dar certo. Só que quando isso cai em prova, enrola a cabeça do aluno. E uma coisa tão simples de se fazer. Olha só, se eu chegar para vocês aqui e falarem assim, encontrei o pai da menina, qual passou no concurso? Tu sabes que o relativo qual tem que ter artigo, certo? Eu sei. Então eu vou chegar aqui e vou usar o artigo. Neste caso, o artigo A. Mas aí, quando eu usar o artigo A, evidentemente, ele vai se referir ao substantivo menina. E daí eu vou falar isso. Encontrei o pai da menina, a qual passou no concurso. Se eu te perguntar quem passou no concurso, você vai me dizer que foi a menina. Porque o artigo A se refere ao substantivo feminino. No entanto, se eu chegasse aqui e falasse isso, encontrei o pai da menina, o qual passou no concurso, se eu te perguntar quem passou no concurso, na hora você vai me dizer o quê? Que foi o pai. Observem, queridos, que é pela presença do artigo que você consegue descobrir qual é a exata referência. Porque se for o artigo feminino, se refere ao substantivo feminino. Se for o artigo masculino, se refere ao substantivo masculino. Mas que você necessita aqui da presença do artigo para saber qual é a exata referência. Aí o examinador vai e propõe a você, candidato, a substituição pelo relativo que. E no primeiro momento, muitos vão achar que isso daqui é uma coisa certa. Por que motivo, galera? Porque quando a gente fala assim, encontrei o pai da menina que passou no concurso, a gente é induzido a observar uma frase que aparentemente ela está escrita de forma correta, como certa. Só que o problema é que quando eu te perguntar a quem o relativo que se refere, eu vou ter aí uma galera dizendo que se refere à menina e vou ter uma outra galera dizendo que se refere ao pai. Porque realmente pode. Encontrei o pai da menina que passou no concurso. Quem passou no concurso pode ter sido tanto a menina quanto pode ter sido o pai. Ou seja, sem o uso do artigo aqui, porque eu não posso usar antes do relativo que, eu não sou capaz de descobrir qual é a exata referência que o relativo vai fazer. É por esse motivo que, para aquele caso que está ali, a saída seria usar o relativo qual, e não poderia ser usado o relativo que. Ou seja, eu vou te provar mais ainda, uma vez, já estou te provando que nem sempre essa substituição está certa. Mas é só esse caso. Eu quero ver você dar outro caso. Eu posso ficar aqui a noite inteira te dando diversos casos que esse macete vai dar errado. Olha para cá. Se eu falasse assim, ó, era importante o assunto sobre o qual conversávamos. Repare uma coisa, ó. Quando eu falo que a gente conversava, quem conversa, conversa sobre alguma coisa. É daí que surge o emprego dessa preposição. Conversávamos sobre alguma coisa, beleza? Daí surgiu o emprego da preposição sobre. Imagina se eu falasse uma frase assim, olha só. Aquele é o assunto do qual gostamos. Repara aqui comigo, tá? Aquele é o assunto do qual gostamos. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? A preposição que eu pedi aqui é a preposição de. Repare uma coisa. A regência do gostar pediu a preposição de porque quem gosta, gosta de. A regência do conversar, ela pede a preposição sobre, porque aqui quem conversa, conversa sobre alguma coisa. Imagina o seguinte, eu não te expliquei nada ainda sobre a substituição do que.
Mas vamos supor que eu te fizesse a pergunta. Aqui pode usar o relativo que? Daí você falaria, aquele é o assunto de que gostamos. Eu posso? Posso. E se eu falasse para vocês assim, aquele é o assunto sobre que conversarmos. Eu posso? Vê o que o seu coração manda dizer. Aquele é o assunto de que gostamos, aquele é o assunto sobre que conversarmos. Você falaria que isso é uma coisa certa ou errada? Eu não vou nem te perguntar, para pedir para você responder, porque eu tenho certeza de que todos vão dizer, pô, Deus, aqui é possível, posso falar isso. Aquele é o assunto de que gostamos. No entanto, eu não posso chegar aqui e falar, aquele é o assunto sobre que conversarmos. Não pode. E realmente não pode. Aí vocês veem até que ponto chega o absurdo de um professor querer explicar macete. Você vai observar no seu caderno, olha o que eu estou te falando, pode botar no teu caderno. Toda vez que o professor explicou para vocês isso, que o relativo que e qual são correspondentes, certamente, isso é uma coisa covarde, porque faz o aluno imaginar que macete dá certo, ele certamente colocou diante do pronome relativo somente preposições monossilábicas. Ou seja, o que é preposição monossilábica? Que isso, filho? Monossilábica eu não sei. Calma aí, pô. Preposição que tenha uma sílaba. Ah, tá. Agora sim, agora eu vou passar na prova. Que isso? Olha só, gente. Que coisa covarde. Esse macete daria certo se eu estivesse usando diante do que? A preposição a preposição de, a preposição por. Eu tinha que usar preposições de uma única sílaba. Porque são essas as preposições que podem ser usadas diante do relativo que. Só que aqui, essa substituição, ela está errada. Sabe por que ela está errada? Porque o sobre é uma preposição de sílaba. E preposições com mais de uma sílaba não pode anteceder o relativo que. É por esse motivo que aqui a substituição daria errado. Um detalhezinho simples, mas olha que coisa interessante. Você já não erraria, é isso que eu digo. O aluno já não erraria. Se ele pedisse para você substituir o sobre o qual por sobre que, você já iria dizer que essa substituição está errada. Mesmo que você não tivesse o conhecimento sobre isso que eu estou falando aqui agora, você já seria capaz de falar, porra, isso não pode. Mas o que eu quero atentar é o seguinte, toda vez que você ouvir regra macete, apaga, porque o CESP vai jogar alguma armadilha que isso não dá certo. Aqui eu mostrei para vocês somente 2 casos em que a substituição seria errada. No primeiro caso, a substituição estaria errada, para a galera que pediu aí, porque é ambígua. Aqui existe uma ambiguidade. Eu posso dizer aqui que o que se refere tanto a um quanto a outro. Então, pela impossibilidade de saber qual é a exata referência, esse relativo que não vai caber. É por isso que eu vou usar o qual. Ou com o artigo o para se referir ao pai, ou o artigo a para se referir à menina. Mas se eu tivesse... em uma outra situação, seria essa. De eu pedir para você substituir o qual pelo que, te dando a preposição sobre, te dando a preposição para, após, ou seja, qualquer outra preposição que apresente mais de uma sílaba, essa substituição será errada. É um detalhe muito simples que ou alguém não sabe ou alguém quer sacanear o aluno, mostrando que macete vai dar certo. Muito cuidado, porque o aluno tem que ter maldade. Chegou uma hora da prova, você fez uma questão do SESC, e o cara propôs a você a substituição do relativo que pelo relativo qual. Já é para você ficar com o pé atrás, pô. Será que ele vai lhe dar uma questão ridícula? É claro que ele não vai fazer isso, filho. É claro que alguma armadilha ele vai montar. E cabe a você, aluno, que está almejando a uma vaga no concurso, saber que haverá armadilha. Façam as provas e estudem focado em banca,
que certamente vai fazer a diferença com a tua aprovação. Beleza, meus amigos? Copia aí e vamos fazer, deixa eu ver aqui, duas próximas questões. Façam aí, a 3 e a 4. Não admito erro. Deixa de ser grosso comigo, hein? Não admito erro. Galera, é o seguinte, já deu tempo de fazer as duas, certeza. Ninguém errou. Eu não erro mais não erro nunca mais. Na minha vida eu não erro nunca mais. Isso, garoto. Isso, garoto. Vamos que vamos. 3. Ai, leque. Essa questão está certa ou errada? Vamos comigo. Acerca do círculo perverso da sociedade, o qual crescerá. Observe. Quando eu usei o relativo qual, eu sei que esse artigo está se referindo ao círculo perverso, porque ele foi usado no gênero masculino. Estou dizendo que ele crescerá. Mas se eu quisesse colocar a qual crescerá, quem é que crescerá? Aí será quem? A sociedade. Ou seja, o artigo o se refere ao perverso, se refere ao círculo perverso e o a se refere à sociedade. O que a banca propõe? O uso do pronome relativo que em lugar de o qual. Aí eu vou chegar aqui e vou tirar o pronome relativo qual e vou colocar o que. Aí eu vou e pergunto a vocês. Quando eu falar acerca do círculo perverso da sociedade que crescerá, o que crescerá? Pode ser tanto o círculo perverso que crescerá, tal qual pode ser a sociedade que crescerá. E justamente por esse motivo, a questão está errada. Beleza, garoto. Show de bola. O que vale é isso, professor? Você está mudando a minha vida. Calma. 4. Como o pronome relativo que? Nas linhas 3 e 4, em ambas as ocorrências, refere-se a pessoas, a substituição por as quais, nos dois casos, preservaria a coerência entre os argumentos e a correção gramatical. Está errado. Por que está errado? Vamos dar uma olhada lá? No primeiro caso, vou usar o pronome relativo quais. Vamos ver. Cidadania depende da abrangência cada vez maior das ações de pessoas, as quais, certo? São as pessoas as quais possam tomar parte das decisões fundamentais que dizem respeito aos interesses individuais e coletivos. Aí eu vou colocar aqui as quais. Posso ou não posso? Posso. Possam tomar parte das decisões fundamentais, as quais dizem respeito aos interesses. O que dizem respeito aos interesses? Parte das decisões fundamentais. Só que ele vai dizer o seguinte: refere-se a pessoas. Nas duas ocorrências, não. Ele só se refere a pessoas na primeira ocorrência. E por esse motivo está errada a resposta. Beleza, galera? Vamos conferir aqui? Como o pronome relativo que, nas linhas 3 e 4, refere-se a pessoas, já está errado, porque ele só se refere a pessoas aqui. Neste aqui, ele não se refere a pessoas. Errado. E aí você já acertou a questão. Tomem cuidado. É o aluno observar uma questão que ele peça trocar o que por qual e o aluno acreditar que aquilo é uma coisa certa. Não é certo fazer isso. Não pode. Tranquilos, passemos. Vozes verbais. Aqui é sinistro. Olha só. Em relação a vozes verbais, anota aí. O que o SESP cobrará sobre vozes verbais? Coloca aí. O que o SESP cobrará sobre vozes verbais? Anota aí. Primeiro, a substituição
de uma voz passiva por outra, a substituição de uma voz passiva por outra, segundo, pode colocar aí, a análise do ser, entre parênteses, PA, PIS e parte integrante do verbo. PA, PIS e parte integrante do verbo. Beleza? Olha só. Naturalmente, se eu perguntar para vocês assim, presta atenção aqui. Vendeu-se uma bela casa. Pode ser substituída por uma bela casa foi vendida? O que muita gente iria dizer? Que está certo. E que de fato está certo. Eu posso falar isso. Comprou-se um carro. É a mesma coisa que falar um carro foi comprado. Pediu-se ajuda. É a mesma coisa que falar ajuda foi pedida. Vendeu-se uma bela casa. É a mesma coisa que falar uma bela casa foi vendida. E aí o que vai acontecer? Será necessário o aluno perceber que se essas duas frases aqui são iguais, ele tem que afirmar que esta daqui está na voz passiva e que esta frase aqui também está na voz passiva. Por quê? Se eu falar assim, uma bela casa foi vendida, repara, uma bela casa foi vendida, a casa praticou ou a casa sofreu a ação de ser vendida? Se a casa sofreu a ação de ser vendida, é porque este sujeito que está aqui, ele sofre a ação expressa pelo verbo. Então, se ele sofre a ação expressa pelo verbo, não há dúvida de que o sujeito sofreu ação porque a voz é passiva. Mas só que a verdade é que você pode construir a frase de duas maneiras diferentes. Quando você fala que vendeu-se uma bela casa, é igual a falar uma bela casa foi vendida? Obviamente que se nessa daqui a voz é passiva, nesta daqui a voz também é passiva. E aí você entra em uma das coisas que vai interessar e muito para a sua prova, para quem faz concurso do SESC. Ele vai pedir para você a análise deste ser, que é chamado de pronome apassivador. Que, claro e evidente, eu vou te dar uma explicaçãozinha aqui agora, mas não há tempo de a gente explicar tudo. Mas o que ele vai te cobrar a respeito disso? Uma das coisas, em relação a vozes verbais, é pedir para você trocar uma frase por outra e daí perguntar isso, simplesmente. Pediu-se ajuda. Pode ser substituído por ajuda foi pedida? Pode. Comprou-se um carro. Pode ser substituído por um carro foi comprado? Pode. Vendeu-se uma bela casa. Pode ser substituído por uma casa? Pode. O que ele está fazendo aqui? Mandando você trocar uma voz passiva por outra. O problema é quando ele começa a pedir análise do ser. Que quando ele pede análise do ser, saber se ele é PIS, se ele é PA, se ele é parte integrante do verbo, o aluno fica na pior. E para você não ficar na pior, aí eu vou te dar a dica. Beleza? Vamos prosseguir aqui com a dica rapidinho. Vamos lá. Para que seja feito o estudo correto, o aluno deverá saber se o C a que ele faz menção é PA, se o C que ele faz menção é PIS. Gente, presta atenção. Quando eu falar que o C é PA, eu estou chamando esse cara de pronome apassivador. Se eu te perguntar para que eu uso o pronome apassivador, aí você vai ter que me dizer, o pronome apassivador é para fazer a voz passiva. O pronome passivador é para fazer a voz passiva. O pronome passivador é para fazer a voz passiva.
Só que eu posso também usar um outro ser, que é o ser chamado de quê? Índice, partícula ou pronome determinador do sujeito, que é conhecido como o quê? PIS. Mas o problema é que quando eu falo para o aluno assim, pô, o que é PA? O aluno, o que é PIS? O que é PIV? Na verdade, você tem que ficar ligado, é no significado do nome. Pronome passivador é usado para quê? Fazer voz passiva. Pronome indeterminador do sujeito é para você ter a certeza de que ele vai fazer o sujeito ficar indeterminado. Porque aí quando eu pergunto para o aluno, às vezes, as coisas mais simples. Aquele ser dali é o que? É um pronome indeterminador do sujeito. Aí eu vou e pergunto ao aluno, só de sacanagem, pô, já que ele é pronome determinador do sujeito, quem é o sujeito? Ah, pô, o sujeito é fulano, pô. É fulano, pode escrever, pô. Você tá maluco. É isso que você não pode fazer, entrar em conflito com a tua cabeça, com o teu raciocínio. É claro que quando o pronome for determinador do sujeito, você não será capaz de determinar quem é o sujeito da oração. É justamente por esse motivo que ele é chamado de indeterminador. Já eu dou exemplo. E claro que quando eu falar em parte integrante do verbo, aqui é o seguinte, quer ver? Deixa eu ver se tem frases que vai ser mais fácil de explicar. Olha só. Eu coloquei aqui frases, tá? Acreditou em pessoas mentirosas. Observe só. Imaginemos que aqui eu tivesse o ser, que aqui eu tivesse o ser. Imaginemos essas três frases. Acreditou-se em pessoas mentirosas. Segunda frase. Comprou-se o carro dos sonhos. Terceira frase. Arrependeu-se do que fez. Eu tenho essas três frases. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar os três seis. Chega aqui e retiro. E chega aqui e retiro. Observe uma coisa. Se eu falar assim, acreditou em pessoas mentirosas, eu tirei o ser, a frase continuou certa. Beleza. De que eu tenho certeza? Que esse ser que está aqui, se eu retiro e a frase está correta, ele não é parte integrante do verbo. O que é ser integrante do verbo? Imagina, gente. Olha só. Eu retirei esse ser daqui. Falei a frase assim, arrependeu do que fez. Repare uma coisa. Para eu afirmar que essa frase está correta, eu posso tirar esse ser e falar a frase assim, arrependeu do que fez? Existe isso? Não existe isso. Eu posso tirar o ser daqui e falar acreditou em alguma coisa. Eu posso retirar o ser daqui e falar comprou alguma coisa. Eu posso retirar o ser daqui? Não, porque quando eu retirar o ser daqui, a frase passa a ter um erro. E por que ela passa a ter um erro? Justamente porque este ser que aqui está é uma parte integrante do verbo. Leiam isso ao pé da letra. Parte integrante do verbo é a mesma coisa que eu falar que esse ser, ele é um pedaço do verbo. Tanto prova isso que vou conjugar esse verbo daqui na primeira pessoa do presente e do indicativo. Eu acredito, tu acreditas, ele acredita. Conjuga aqui. Eu compro, tu compras, ele compra. Conjuga aqui. Eu posso falar eu arrependo, tu arrependes? Não. O que eu vou ter que falar? Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende. Ou seja, eu só posso conjugar esse verbo com a presença do ser. É justamente por esse motivo que aqui ele é chamado de parte integrante do verbo. Ou seja, o que eu faço para descobrir se é parte integrante do verbo? É só você tirar. Se você tirar da frase e ele realmente for integrante do verbo, a retirada dele vai fazer com que a frase esteja errada.
Essa é a dica. Daqui a pouquinho eu dito isso para vocês. Vamos supor que aqui eu falasse assim, galera. Ó, João acreditou em pessoas mentirosas. Eu posso falar isso? Posso. Eu posso falar que quem acreditou em pessoas mentirosas foi o José? Posso. José acreditou em pessoas mentirosas. O Paulo acreditou em pessoas mentirosas. O que eu estou fazendo? Eu estou determinando quem é que acreditou em pessoas mentirosas. Foi o João, foi o José, foi o Paulo. Agora vamos supor que eu colocasse o C. Se eu colocasse o C, teria sentido eu falar isso? João acreditou-se em pessoas mentirosas? Não. Eu posso falar que o José acreditou-se em pessoas mentirosas? Não. Agora, raciocina por que não? Se eu tiro o C, eu posso colocar o João, o Paulo, o José. Se eu retirar o C, eu posso determinar quem foi que acreditou. Quando eu coloco o C, ele automaticamente impede que eu determine o sujeito. Ele não deixa mais com que eu diga que foi o João, o José ou o Paulo. Por que motivo? Porque esse C tem a função de fazer com que o sujeito fique indeterminado. Ou seja, esse C que está aqui é um pronome indeterminador do sujeito. Não é mole? Isso é ridículo. Eu quero que você dite, tudo bem. E quando ele for o chamado pronome apassivador, qual é a dica? Simples. Quer ratificar se é pronome passivador. Pronome passivador é usado para fazer o quê? O que eu falei para vocês? Pronome passivador é usado para fazer a voz passiva. Só que eu tenho duas formas para fazer a voz passiva. Uma delas é com o C. E a outra é com a locução verbal. É só você trocar. Quer saber se é passivador? Basta você substituir a forma verbal que tem o C pela locução verbal. Comprou-se o carro dos sonhos. Comprou-se é a mesma coisa que falar foi comprado. Pediu-se ajuda. É a mesma coisa que falar que ajuda foi pedida. Sempre que o C, o verbo que está com C, puder ser substituído pela locução verbal, você vai ratificar que esse cara seja um pronome passivador. Vamos ditar isso para ficar tranquilão, tá? Porque eu achei um pouquinho embolado. Perdão. Deixa eu ditar isso daqui para vocês, que vai ser a dica. David, o Roberto Andrade. Gente, eu não vou nem falar. Você está obrigado a assistir a aula do professor Roberto Andrade. Obrigado. Isso aí eu quero que vocês assistem muito. Eu consegui aqui reunir, somente em 2 meses de portal, os 2 melhores professores de informática do Brasil. Robertão Andrade e meu parceiro Marcelo Ribeiro. Os 2 darão aula para vocês aqui. Só para vocês verem que a gente está entrando pesadão, pesadão, pesadão. Querem dica? Beleza. Anota aí. Aluno quer dica. Quer dica? Anota aí. Aluno quer dica. Eu só quero passar, não quero saber nada de português. Só quero passar, eu só quero... Calma, calma. Anota aí. Do lado de pronome passivador. Coloca aqui do lado. Do lado de pronome passivador. Para você ratificar, só colocar assim. Substituir a forma verbal. Substituir a forma verbal que tem o pronome pela
Pela locução verbal. Pela locução verbal. Embaixo. Pronome indeterminador do sujeito. É só perceber que não poderá. É só perceber que não poderá ter referência. É só perceber que não poderá ter referência. O outro. Parte integrante do verbo. Coloca aí. Parte integrante do verbo. Se for retirada da frase, parte integrante do verbo. Se for retirada da frase, causará erro. Se for retirada da frase, causará erro. Vamos lá. Então, mamata, olha só. Eu pego aqui, qual é o mais fácil de todos? O mais ridículo de todos é aquele que o nego acha que é o mais difícil. O que o pessoal acha que é o mais difícil de todos? Parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo é tão ridículo que o aluno só precisa perceber o seguinte: se for parte integrante do verbo, ela tem que integrar o verbo. Tem que estar junto com o verbo, é só isso. Então, por exemplo, eu tiro o C. A frase está errada? Não, está certo, eu não posso falar isso. Fez uma pergunta? Posso. Se eu tirar o C, eu posso falar trata de um assunto difícil? Posso. Se eu tirar o C, eu posso falar queixou daquele professor? Repara, quando eu tirei o C das 3 frases, repara que em uma delas teve um erro. Eu não tenho problema de tirar o C daqui, fez uma pergunta. Eu não tenho problema de tirar o C daqui, trata de um assunto difícil. Mas eu não posso falar queixou daquele professor. Porque não existe o verbo queixar. Eu queixo, tu queixas, ele queixa. Existe o quê? Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Ou seja, essa frase para estar correta tem que ter o C. Porque o C é parte integrante do verbo. Lindo, 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 lindo. Agora eu chego aqui e falo o seguinte, ó. O aluno trata de um assunto difícil. O professor trata de um assunto difícil. O João trata de um assunto difícil. O José trata de um assunto difícil. Eu vou lá e coloco o C. Se eu falar que o aluno trata-se de um assunto difícil, passou a ter erro. Se eu falar que o professor trata-se de um assunto difícil, que o João trata-se, que o José trata-se, a frase perdeu o sentido. Por que motivo? Porque o C que aqui está tem a função de fazer o sujeito ficar indeterminado. E como é que eu confirmo que ele é um sujeito indeterminado? Quando eu perceber que não tem como eu determinar quem é o sujeito. É só isso, meu parceiro. Não tem mais nada para fazer. E o outro, quando eu falar fez-se uma pergunta, facilmente você perceber que falar fez-se uma pergunta equivale a dizer uma pergunta foi feita. Quando eu digo fez-se equivale a falar que foi feita, eu troquei a forma verbal que tem o ser pela locução verbal. Isso vai ratificar que esse cara é um pronome apassivador. Molinho, 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 molinho. Beleza, rapaziada? Show de bola? Tranquilos? Beleza. 1 minutinho para vocês copiarem. Mais 1 minuto só para vocês resolverem as 3 questões que faltam. 5, 6 e 7. E aí, 2 minutos eu corrijo as 3 questões. Vocês não podem errar. É claro que aqui, gente, tinha que ser feito de uma forma muito mais calma, né? Mas eu acho que a dica já deu para vocês absorverem bem. Tem muita coisa para a gente poder fazer juntos. Eu tenho certeza disso. E a gente forma um time, a gente forma uma equipe. Vocês têm 2 minutos entre copiar e resolver as 3 questões. Eu quero que vocês se virem agora.